E aí Deus colocou essa palavra no meu coração. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo. É uma pergunta, não é? Aqueles que não estão de acordo, dificilmente conseguirão andar juntos. E ao estudar esse versículo no meu coração, na minha mente durante a semana, Deus me levou na história ou no texto bíblico em que Jacó abençoa seus filhos. No fim da sua vida, ele traz a bênção sobre os seus filhos, impondo as mãos e profetizando na vida de cada um deles algumas coisas a respeito do futuro deles. Eles seriam e formariam posteriormente as 12 tribos de Israel. E quando José levou os seus filhos para ser abençoado por Jacó, José caminha os seus filhos em direção ao seu pai, os netos, e Jacó, ao impor as mãos, ele cruza as mãos, e aí a mão direita, que seria a mão da bênção, fica sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda ficou sobre a cabeça de Manassés. Manassés era o primogênito, Efraim era o mais novo. Obviamente que a mão direita teria que estar sobre a cabeça de Manassés e não de Efraim. José então tenta alertar o pai, e Jacó então diz: não, é isso mesmo. O menor, ou seja, o mais novo, será maior do que o caçula. Mais velho, o menor será maior do que o mais velho. E assim a vida se foi, e os tempos foi passando. Lá na frente, quando começa e forma as 12 tribos, nós então vamos observar, que a tribo de Efraim, que é do caçula, mas que recebeu a imposição de mãos da bênção, ela se destaca tanto em seu território, como também na força militar, na influência sobre as demais tribos. Ela se torna grande. Era uma tribo que estava sendo abençoada, estava debaixo da bênção, e começou a se cumprir aquilo que Jacó tinha profetizado. Manassés, por sua vez, uma tribo menor, com menos destaque, e assim a vida foi indo. Porém, com essa bênção e com esse destaque, veio também uma altivez por parte da tribo de Efraim.
Às vezes, irmãos, tem muita gente que não consegue lidar com a bênção que Deus deu. Tem muita gente que às vezes é abençoado por Deus, mas não sabe lidar com essa situação. Deus abençoa a pessoa de uma tal forma, e ao invés dela, aquela bênção ser bênção para todos, às vezes a pessoa, não sabendo lidar, começa a deixar a desejar, como a tribo de Efraim. Mas que é isso, pastor? O que aconteceu? Essa tribo, ela foi tão abençoada, que mesmo depois que os reinos foram divididos, Israel foi dividida em 2 reinos, a tribo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos no reinado do rei Roboão, filho de Salomão. Ele foi mau aos olhos do Senhor, e Deus permitiu essa divisão, levou 10 tribos com eles. Nessas 10 tribos, o líder dessas tribos chamava-se Jeroboão, e Jeroboão era da tribo de Efraim. E às vezes a própria Bíblia, quando vai citar o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá, às vezes quando vai citar o reino do norte, ele cita como Efraim, como se fosse uma tribo só. Tal era a importância dessa tribo. Mas no coração do aí dói a língua para falar, né? Efraimita ou Efraimita, cresceu um orgulho, a vaidade, porque eram grandes. Tem pessoas que não pode cantar bem, porque ela acha que é melhor do que os outros. Tem pessoas que não pode pregar bem, porque quando vê alguém pregando, não, eu prego mais do que esse. A vaidade entra no coração. Tem pessoas que não pode nem ser bem sucedida, porque fica altivo, né, de coração, pescoço dura serviço, só sabe olhar para cima. Às vezes Deus quer abençoar, e abençoar às vezes mais. E eles chegaram a um ponto de questionar até mesmo quando Deus estava fazendo. Que é isso, pastor? Sim, uma certa feita, a Bíblia diz que havia um jovem que estava malhando trigo num lagar, e quando o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Deus é contigo, varão valoroso. Falou isso com Gideão, e ele, na sua simplicidade, ele disse: mas Deus é comigo, eu estou numa situação difícil, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor, o meu clã é o menor. Ele estava se sentindo numa situação de inferioridade. E às vezes nós nos colocamos assim, nos achamos tão inferior, quando Deus está dizendo: não, Deus é contigo, varão valoroso. Deus é contigo, varoa valorosa. Deixa essa inferioridade de lado, glorifica o nome do Senhor. Você é servo do Deus vivo, Deus é contigo. Você vive dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então levanta a tua cabeça, deixa Deus te usar. Deus então começa a usar a Gideão e convoca ele, e ele convoca os homens, e o trabalhar de Deus foi qual? Tem muita gente aí com você, Gideão. Vamos diminuir um pouco, porque se por acaso eu lhe der os midianitas nas suas mãos, vocês vão dizer que foram pelas suas próprias forças. Deus estava querendo mostrar
para aquele povo que era Ele que estava trabalhando, é Ele quem trabalha, é Ele que cuida de nós, é Ele que faz a obra nas nossas vidas, é Ele, tudo é dEle, tudo é para Ele, você é dEle, louvado seja então o nome dEle. Alguém, até o ponto de chegar nos 300, e foi com 300 que Deus deu a vitória. E quando acabou, quando passou, e veio o período da bênção que eles receberam, que venceu os midianitas, e saem os príncipes, saiu correndo afora. Gideão então aciona a tribo de Efraim e pede para eles ir atrás dos príncipes, e a tribo de Efraim vai lá e consegue matar os príncipes, prender os príncipes. Mas desceram até Gideão e questionaram a ele: mas que negócio é esse, Gideão, de você ir guerrear com os medianitas e não nos convidar, não nos colocar na batalha? Sabe por quê? Porque eles queriam aparecer mais do que todos, eles que queriam estar à frente, eles que queriam ganhar os louros da vitória. E Gideão, na sua sabedoria, por quê? Porque já tinha um contato com Deus. Primeiro estava lá malhando trigo no lagar, indignado, né? Estava indignado porque estava naquela situação. Mas quando o anjo falou, quando fez prova com Deus, Deus respondeu. Quando foi para a batalha, foi vitorioso, a comunhão com Deus é outra. Agora acabou-se a indignação, acabou a dificuldade. Agora eu sou homem de paz. E quando os efraimitas desceram contra ele, ele usou uma palavra branda, porque a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. E ele então disse: maior é os feitos de vocês, efraimitas, do que nós. Nós só vencemos a guerra, vocês mataram os príncipes. Uma palavra de elogio para quem vive de ego, para quem gosta de influência, é o suficiente. Deu então uma palavra para inflar o ego dos efraimitas, e eles então concordaram. Não, então está tudo bem. Voltaram para sua tribo, feliz da vida. Passou um tempo, houve uma guerra dos amonitas contra os irmãos de Gileade. E aí alguém convoca o povo para lutar, mas faltava um líder. E o líder que eles tinham expulsados do seu meio. Sabe por quê? Porque esse moço chamado Jefté era filho bastardo de uma grande família, e os irmãos, quando cresceram, não queriam dividir a sua herança com o filho bastardo. Você é filho de uma prostituta, nós não queremos você no nosso meio. Desprezou ele, mandou ele embora. Mas agora, quando os amonitas veio para guerrear, não tinha um líder, não tinha um valente, não tinha ali um homem de Deus. Foram então procurar Jefté. E eu aprendo uma coisa, irmãos: não podemos julgar as pessoas, não podemos apontar dedo para ninguém, independente de quem é a pessoa
a forma como ele vive, porque Deus tem as suas formas de trabalhar. Hoje você aponta o dedo, amanhã ele é seu líder. Jefté manda recado aos amonitas: por que vocês vêm guerrear contra nós? Nós não fizemos nada contra vocês. Não, essa terra que vocês estão é nossa. Jefté responde: não, foi o Senhor que nos deu, porque quando nós saímos do Egito, pedimos para passar pelo esse caminho, vocês não nos deixaram passar. Não nos deixaram passar. Nós contornamos tudo. Mesmo assim vocês guerrearam contra nós. Nós vencemos e Deus nos deu a terra. E agora quer tomar de volta? Tudo bem. Saíram para a batalha, venceram os amonitas, glória a Deus, liderado por Jefté. Só que aí vem novamente a tribo de Efraim. Olha, desceu até Jefté e disse: por que vocês não nos chamou para a batalha? Só porque você não nos chamou para a batalha, nós os efraimitas vamos descer até você. Jefté, vou botar fogo na sua casa, vou acabar com vocês, porque vocês não nos chamaram para guerrear junto. Entende esse mistério, irmão? Que coisa difícil. Povo de Deus guerreando contra o próprio povo de Deus por pura vaidade. Só que Jefté não teve a mesma paciência e sabedoria que teve Gideão. Jefté então guerreou contra a tribo de Efraim. E botou eles para correrem. Só que em determinado momento eles foram encurralados num lugar chamado um Val do Jordão, ou Vale do Jordão. Eles ficaram ali presos. E aí aconteceu um fato muito interessante. Quando eles ficaram presos naquele lugar, Jefté fez uma volta assim, cercou tudo e não tinha como eles fugirem. Então o que os efraimitas pensaram? Nós somos israelita ou do mesmo povo igual a eles. O que a gente faz? A gente sai. Quando chegar lá na frente, ninguém vai fazer nada com a gente, nós somos do mesmo povo. Agora é, né? Agora é do mesmo povo. E quando eles saem lá na frente, estava lá o exército de Jefté, e ele perguntava: vocês são israelitas? Aí eles falavam: sim, somos. Aí eles criaram uma estratégia e falaram com ele: então fala Shibolete. Como eles estavam distantes, eram arrogantes, não podiam se misturar, se achavam acima de todas as coisas, de todas as tribos, era um grupo fechado. E eu não gosto de grupo fechado. Na igreja não pode ter grupo fechado. Na igreja nós somos um só, um povo. O cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Um depende um do outro. E aí eles acabaram criando um novo sotaque, um novo jeito de falar.
porque não se misturavam com o resto, porque achavam que o resto era resto, e eles eram os tais. E quando mandava falar, fala Shibolete, não saía Shibolete, saía Sibolete. Aí a espada, pum. Passou mais um. Quem é você? Não, sou um dos nossos. Pois é. Então fala Shibolete, Sibolete, espada nele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus abençoou Efraim, e eles não souberam lidar com a bênção de Deus, irmãos. Às vezes eu vejo pessoas colocando embaraço, colocando empecilho para as pessoas agregarem a gente, dificuldade para as pessoas permanecerem na igreja, estarem na igreja, a fazerem parte de departamentos, a fazerem parte de todas as coisas, até mesmo num GC. Nós temos que estar aberto às pessoas que chegam, independente de quem ela é ou de quem ela seja. Nós temos que falar Shibolete, todo mundo, Shibolete. Fala Shibolete aí. Fala mais alto, fala Shibolete aí. Ah, glória a Deus. É Shibolete, irmãos. Temos que ter a mesma visão, temos que ter o mesmo pensamento, falar a mesma língua. Quando eu cheguei aqui, alguém me disse: qual é o tema dessa igreja para 2026? Fala o alto aí para mim. Ué, misericórdia, o que aconteceu? É o ano de quê mesmo? O que é, Fabio? Não? Sim, mas alguém me falou ano de... Parece que eu ouvi o pastor Júlio falar alguma coisa. Ano do crescimento. Sim, o ano do crescimento, para ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar muito bem delas. Mas só faremos isso, ou conseguiremos chegar a um denominador comum, se falarmos a mesma língua. Todas as coisas têm que funcionar, todos os departamentos têm que funcionar, todos os GCs têm que funcionar. Porque vamos agregar pessoas, e às vezes por agregar pessoas quebramos protocolo. Jesus quebrou o protocolo. Que isso, pastor? Sim. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, ou estar na sua casa, jantar na sua casa. Quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos. Judeu tinha horror a eles. Jesus quebrou o protocolo. Vamos para Samaria, mas hoje me convém. Vamos para Jerusalém, mas hoje me convém passar por Samaria. Por quê? Porque tem uma mulher samaritana que vai ao poço e ela precisa da salvação, e quando ela se converter, ela vai pregar para a cidade inteira de Samaria e muitos vão se converter. Quebrou ou não quebrou o protocolo? E quando alguém vem até com a própria palavra, Jesus, parece que eu estou, deve ser até da tribo de Efraim, esticou o peito. Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Pois é, atire aí a primeira pedra. Quebrou ou não quebrou o protocolo? Quebrou. E
às vezes começamos a criar regras, embaraços, dificuldades para os nossos próprios irmãos. Efraim era irmão das tribos de Manassés, das outras tribos. Não havia necessidade de, naquele dia, diz a Bíblia que morreu 42 mil homens, por causa de vaidade, por causa de ter a sua influência. Tem gente que acha que vai perder a sua influência na igreja, vai perder a sua autoridade, vai perder o seu posto, vai perder o seu lugar. Não! Nossa função é ganhar almas, nossa função é fazer discípulos, não é isso? É fazer discípulos. Irmãos, eu estava dirigindo uma igreja, e a igreja era assim, tinha coluna também, só que era igual aquelas ali, só que era aqui na frente, um púlpito assim, grande, só não tinha esse biquinho. No canto ficavam os músicos, e do lado assim, nessa pilastra assim, tinha um jovem encostado. Acabou o culto, ele disse, ele ficou encostado e vendo o pessoal tocar ainda após o culto, e eu passei por ele, encostado, o cheiro de bebida estava longe, cheirando álcool, mas eu voltei e disse para ele: você gosta de música? Gosto. Você toca algum instrumento? Toco. O que você toca? Toco trompete. É? Toca mesmo? Toco. Você queria tocar aí? Gostaria. Então domingo que vem você traga o seu trompete, pode sentar lá no meio deles e tocar. Só não vem cheirando a bebida, mas pode chegar lá, e se alguém perguntar, você fala que foi eu que mandei. E fui embora. Eu só ando atrasado na correria. Quando chegou no domingo para lá que eu cheguei, eu olhei lá no púlpito, já tinha até esquecido, irmão. Quando eu olhei lá, está lá o rapaz com trompete, e quando começou o culto, ele tocou o culto todo ali no meio. Ninguém falou nada comigo, e ele está lá até hoje, ele e a família dele. Irmãos, é quebrar protocolos em favor da vida. Nenhum músico questionou. Mas num outro caso, durante o culto chegava um senhor meio forte, encostava lá, chapeuzão, ficava lá. Depois a esposa veio, e aí um dia ele me parou e falou: pastor, eu orei a Deus, Deus mandou eu vir para cá para mim ser obreiro nessa igreja. Falei: é, meu filho, que bênção. Você vem de qual igreja? Eu venho da igreja do pastor Valdomiro. Ah, que bênção. Você é casado? Não, não sou casado não, minha esposa está aí, mas a gente não é casado não. E aí, irmão? Mas eu vim para ser obreiro e estou me apresentando o senhor como obreiro de lá para ser obreiro aqui. Deu ruim, né? Falei: tá bom, meu filho. Chamei um presbítero e falei: ó, esse moço aqui agora é nosso obreiro. Todo culto ele vai ficar em pé ali, você fica em pé do lado dele e ajuda ele, e ajuda a tomar conta dessa área aí. Falou, meu irmão? Você é meu obreiro, fica aí, meu obreiro. Pronto. Aí ficou. Ninguém falou nada. A esposa veio: pastor, eu quero cantar no grupo da CIB. Lá tinha CIB.
está chegando a festa, eu quero ensaiar, vou vir nos ensaios e vou cantar. Falei, pode vir. Ela foi. Aí a irmã da Cibe não gostou, né? Veio para mim, pastor, olha, essa não é casada, não é crente, não é batizada, não é nada, quer cantar no grupo das irmãs, pastor, como é que pode? É mesmo? Ela já tem uniforme? Não. Então eu estou dando um uniforme para ela. Ela vai cantar junto com vocês e o uniforme quem vai pagar sou eu. Aí a irmã assustou, mas não falou nada. E ela foi. Quando chegou na festa da Cibe, primeiro dia, a irmã está lá pregando, quando faz o apelo, primeira pessoa que aceita Jesus, a irmã não, que a irmã que não era irmã, né? A esposa do obreiro, veio na frente, aceitou Jesus. Aí a preletora olhou para mim e falei, deixa Deus te usar, minha filha, você não entendeu o mistério. Ela aceitou Jesus. Depois que ela aceitou Jesus, eu conversei com ele, fiz o casamento dos dois, porque não era casado, num sítio aqui no Roma, batizei ela, ele entrou em comunhão e os 3 filhos batizaram. Hoje ele é pastor, dirige uma igreja aqui em Volta Redonda. Glória a Deus. Por quê? Quebrou o protocolo. Mas ele quebrou o protocolo em favor de vidas. Nós não temos que criar dificuldade para nada, nós temos que facilitar as pessoas a estarem na igreja. Essa igreja tende a crescer muito, muito. E eu já visitei algumas casas aqui neste sábado, né? Já fui em algumas casas aqui neste sábado, e foi bênção, e vou continuar vindo todos os sábados, e qualquer dia desse eu vou bater na sua porta, não é? Está ali o irmão, fui na casa dele, glória a Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos? Que temos que falar a mesma língua, estarmos unidos. Mas eu quero falar uma outra coisa com você nesta noite. Esse negócio me mata, filha. Faz escondidinho. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Vocês conhecem a história de José, o pai dos meninos que nós falamos aqui no começo, Efraim e Manassés. A vida dele não foi fácil, a história dele é difícil. Foi traído e vendido pelos seus irmãos. Mas o mais interessante é quando ele coloca o nome nos seus filhos. Ele chama o primeiro filho de Manassés, que a Bíblia diz que quer dizer que eu esqueci da minha terra e da casa da dor da minha terra e da casa do meu pai. A dor e o sofrimento daquilo que ele passou, irmãos. E o Espírito Santo colocou no meu coração: tem muita gente que carrega dores antigas e fica remoendo, e trazendo com ele por muitos e muito tempo. Você já ouviu falar que tem dor que é crônica? Eu dirigi uma igreja em que tinha um senhor que deu um problema na perna, e às vezes as pessoas falavam assim: ô fulano, vai tomar um banho, você está cheirando mal,
era a perna dele, e doía muito, e aí ele teve que amputar a perna, amputou, mas ele vivia reclamando que ele ainda sentia a dor de um pé que ele não tinha mais. Ele já não tinha o pé, mas a dor continuava. Jesus já te transformou, Jesus já mudou a sua história, Jesus já entrou na sua vida. Não tem necessidade de trazer no seu peito uma dor que parece que não acaba. Eu já atendi alguns adolescentes em que eles, quando sentem dor, se mutilavam, cortavam para poder, diz que a dor, amenizar a dor que ele estava sentindo no interior, fazia uma dor no seu próprio corpo. Mas José venceu essa dor, e você pode vencer essa dor nessa noite, se você deixar o Espírito Santo trabalhar com você, você deixar o Espírito Santo falar com você nessa noite. Não há necessidade de você carregar. Jesus disse que Ele já levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, e que agora Ele está colocando em você um jugo e um fardo leve e suave. Por que fica remoendo umas coisas do passado? Está como o meu amigo que perdeu o pé, mas sentia dor num pé que nem tinha. Alguém falou, doeu, maltratou. A pessoa já te perdoou, você já se perdoaram, Jesus já te perdoou. Por que lembrar? E lembrar com dor? E o segundo filho, ele colocou o nome de Efraim, que quer dizer: o Senhor fez-me frutificar na terra da minha aflição. Então agora é hora de frutificar, crente. Você é abençoado, a sua vida é abençoada, mesmo em terra de aflição, mesmo em templo de aflição. Chegou a hora de frutificar. Deus está falando com você nessa noite. É hora de frutificar, de crescer. O que é frutificar? É crescer, ser abençoado. José saiu lá do cárcere e virou governador. Olha que mudança! Deus tem uma mudança extraordinária para a sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso? Ah, mas eu já sou abençoado. Deus quer te abençoar mais. Deus tem algo lá no teu trabalho que é para você, não é de ninguém, é seu. Deus tem algo para você. Deus tem algo naquela escola. Deus tem algo, aleluia, naquela faculdade. Deus tem algo naquele comércio. Deus tem algo no seu trabalho, na sua vida. Recebe isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! É tempo